Olá traders, meu nome é André Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentoria X-Game, um canal feito para quem está chegando no mercado financeiro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o indicador bandas de Bollinger, um pouco de teoria e um pouco de estratégia. Então a gente vai mostrar um pouquinho da teoria e depois a gente vai para o gráfico mostrar um pouquinho da estratégia, como que dá para operar esse indicador. As bandas de Bollinger, ou do inglês Bollinger Bands, é um indicador de volatilidade bastante utilizado para prever se um ativo está sobrecomprado, estável ou sobrevendido. Aí a gente tem três conceitos, para que quem está no mercado financeiro deve conhecer, que é a volatilidade, sobrecomprado e sobrevendido. O que é a volatilidade? A volatilidade são as mudanças nos preços de mercado durante um período de tempo. Quanto mais rápido os preços mudam, maior a volatilidade. Quanto mais lento os preços mudam, menor a volatilidade. Então, se um ativo ele se movimenta muito rápido, se o preço dele se movimenta muito rápido num curto período de tempo, a gente diz que ele é muito volátil. Se ele se movimenta pouco, a gente diz que ele é pouco volátil. O termo sobrecomprado significa que um ativo passou por um movimento de valorização intenso ou prolongado e está próximo de reverter, ou seja, iniciar um movimento de baixa. Então, ele está sobrecomprado quando ele se valoriza muito, e aí os investidores começam a realizar o lucro. Então, ele inicia um movimento de baixa. Ou sobrevendido, quando ele sofre uma desvalorização muito grande e aí os investidores acreditam que está na hora de começar a comprar. E aí ele começa a reverter essa tendência. Então, resumindo, as bandas de Bollinger, eles servem para a gente verificar a volatilidade do ativo e se ele está sobrecomprado e sobrevendido. E como funciona? Bom, o indicador bandas de Bollinger, ele funciona com três médias móveis. Uma média central, que é uma média móvel simples de X períodos. Uma banda superior, que é uma média móvel simples de X períodos mais duas vezes um desvio padrão. E uma banda inferior, que é uma média móvel simples de X períodos, menos duas vezes o desvio padrão. Por que a gente está utilizando X períodos? Porque esses períodos quem pode definir é você. Então, quando você instalar a média móvel e você for configurar ela, você pode verificar quantos períodos você quer utilizar. E esse desvio padrão também, você pode utilizar um outro valor para esse desvio padrão. Quais são algumas qualidades desse indicador? Antever os níveis de preço de um ativo, antecipar topos e fundos de preço no gráfico e mostrar a intensidade de valorização ou desvalorização de um ativo. Então, esse indicador ele é interessante, por quê? Porque a gente consegue identificar o quanto um preço vai se valorizar e quanto ele vai desvalorizar. Essa média móvel ela vai acompanhando o preço do ativo. E aí a gente consegue essas informações através desse indicador. As bandas são derivadas das médias móveis e mostram que, independente de qualquer movimento que o preço faça, ele tende a voltar a um equilíbrio. Então, quando a gente está utilizando o indicador bandas de Bollinger, a gente vai usar aquela teoria de que o preço sempre retorna à média. E aí as bandas, a gente consegue utilizar elas para verificar se ele está sobrecomprado ou se ele está sobrevendido. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, que no gráfico fica mais fácil da gente entender o que são esses conceitos. Bom, pessoal, então a gente tem aqui um gráfico de Renko num período de 6R e o ativo mini índice na data de 3 de junho. A gente vai utilizar o indicador bandas de Bollinger e verificar algumas estratégias que a gente consegue operando com esse indicador. Bom, pessoal, aqui a gente tem o indicador bandas de Bollinger. Eu gosto de utilizar esse indicador acompanhado de outros dois indicadores. Então, quando for fazer operações com o indicador banda de Bollinger, a gente utiliza a média móvel de 200 e o indicador MACD para fazer as operações. Então, vamos lá. Propriedades da banda de Bollinger. Então a gente tem os parâmetros,
dos desvios, e o período, 20 períodos, e a média exponencial. Ok? A gente insere uma regra de coloração nela para ela ficar bonitinha. Pronto. A gente tem as nossas bandas. A gente vai inserir também a média móvel de tempo maior. (200 períodos). E a gente vai inserir o MACD, linha histograma. Fechar. Vamos configurar a nossa média. Então a gente quer ela exponencial e a gente quer ela na cor amarela, com uma espessura maior para a gente conseguir verificar. Então aqui a gente pode verificar, né, onde ela tem o cruzamento da média, onde o preço está acima, e a gente já identifica algumas operações. O MACD, a gente vai colocar ele nas configurações 78, 38 e 18, e vai inserir uma regra de coloração para ele ficar bonitinho também. Pronto. E aí a gente tem o indicador bandas de Bollinger para fazer algumas operações. A primeira estratégia que a gente pode utilizar é acima da minha média de 200, acima da minha linha central, da minha média central, com o MACD dando convergência, então o histograma acima da linha zero e as médias móveis cruzadas para cima, a gente vai procurar operações de compra. Então olha que legal, ele bate, retorna a média, bate, retorna a média, 416 pontos em 19 minutos. Vamos verificar um tempo menor. Olha, acumulação, então ele é muito próximo, a gente já verifica que ele está ficando abaixo da linha zero, né? Cruzamento para baixo, e aí o rompimento. Olha que legal, 888 pontos em 19 minutos. Então essa é uma estratégia para a gente utilizar, que a gente está utilizando ele, né, dentro das bandas. Então a gente verifica que quando ele está batendo na linha central, a gente está fazendo uma venda. Se ele rompesse essa linha central, a gente sairia. Então aqui a gente vai sair. Então, 800 pontos, quando ele realmente rompe, 23 minutos depois. Aqui a gente poderia tomar alguns stops, né, nesse momento de acumulação, mas quando a gente pegasse a nossa operação, provavelmente a gente tiraria o prejuízo dessa operação. Outra estratégia que reduz um pouco do ruído, né, e a gente não se perde tanto em épocas de acumulação, seria o quê? Seria a gente mudar a configuração das bandas de Bollinger. Então, em vez de usar o período 2, a gente usa meio. Olha como ele fica. Então, a gente vai fazer a operação quando ele estiver fora da média. E aí a gente usa um stop um pouquinho maior, né? Então a gente verifica aqui, ó, que ele começa numa acumulação. Então se ele romper a média de 200, a gente estabelece aqui em cima da média de 200 uns 50 pontinhos aqui, entra numa operação, e aí quando ele rompe para baixo, dava até para dar uma alavancadinha, né? E ele vai e faz o mesmo movimento. E olha que legal. Aqui ele entra em divergência, a gente não quer operar. Em divergência, quando ele encerra a divergência e entra na convergência, a gente começa a ter boas operações mais uma vez. Volta para a divergência, a gente não quer operar.
para divergência. Quando ele entra em convergência de novo, a gente começa a ter, mais uma vez, boas operações. Então, pessoal, esse é o indicador bandas de Bollinger. Ele é um indicador simples, ele consegue mostrar, né, a tendência para a gente. Então, a gente consegue visualizar, né, através das linhas dele, utilizando elas como uma resistência dinâmica ou um suporte dinâmico. A gente utiliza uma média maior para verificar, né, a tendência maior, e a gente utiliza um outro indicador para pegar os movimentos de convergência, movimentos onde a gente tem, né, uma clareza maior de que tudo está indo para o mesmo caminho. Olha, se a gente olhar um pouco para trás, mesma coisa. Olha que legal. Divergência, divergência a gente não quer operar, divergência não quer operar, convergência, pegamos uma movimentação. Divergência a gente não quer operar, divergência a gente não quer operar. Olha que legal. A nova movimentação. Pegamos mais uma operação. Mais uma operação. Convergência, MACD para cima. Médias móveis cruzadas para cima. Pegamos mais uma vez uma operação. Subida linda. Porém, é meio dolorida. E aí a gente poderia pegar, né, no começo do dia uma operação. Deixa eu até abaixar um pouquinho aqui para a gente ver se a gente consegue enxergar ele um pouquinho melhor. E aí a gente vê que ele sobe, mas ele sobe sem força. A gente consegue ver que ele vai subindo sem força até ele pegar a nossa movimentaçãozinha forte às 10 horas da manhã, onde a gente pegaria uma boa operação. Então são essas duas formas que a gente tem de utilizar. O interessante é a gente, quando estabelecer uma estratégia no dia, acompanhar aquela estratégia. Então a gente poderia utilizar ele no gráfico de Renko, a gente poderia utilizar ele no gráfico de candles, né? Vamos estabelecer aqui um período de 5 minutos e ver como que ele se comporta. É a mesma forma, olha, acima. Então a gente tem, né, a movimentação do começo do dia. Mas o importante é a gente não ficar mudando de estratégia. Quando a gente sentir que ele deu uma convergência, a gente entrar e aguardar ele dar o tempo de realizar o lucro, para a nossa operação com ganho ser maior do que a nossa operação com perda. Ele pode ser utilizado tanto no Renko quanto no candle, muito embora eu prefira utilizar ele no Renko quando tem, né, a convergência entre os indicadores e o preço, e aí a gente consegue visualizar mais operações. Se fosse nos candles, a gente pegaria uma operação boa no começo do dia, mas, né, no restante do dia a gente teria bastante divergênciazinha nele, né? Então seria um pouquinho mais complicado o restante do dia, mas no começo do dia a gente ia pegar uma boa operação. Então é o que eu coloco para vocês que estão chegando no mercado financeiro. É fazer poucas operações, bateu a meta, para de operar, escolhe uma estratégia e segue naquela estratégia até você encontrar o ponto certo. É praticamente garimpo, né? A gente tem que procurar o melhor momento de operar, e aí quando a gente encontra esse melhor momento de operar, a gente faz a nossa operação, realiza o nosso lucro e a gente volta amanhã para o mercado. Tá bom, pessoal? Essas são as formas de operar com as bandas de Bollinger. É um indicador muito bom para a gente utilizar, porém a gente não pode poluir muito a nossa tela. Então, quando a gente for estabelecer uma estratégia, quando a gente for utilizar um indicador, a gente tem que conhecer aquele indicador e aguardar a estratégia dentro do indicador. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Obrigado a todos, fiquem com Deus.